Fala galerinha, professor Oberon na área, sejam todos muito bem-vindos e hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre redação, um assunto que o pessoal tem me cobrado muito. E é o seguinte, toda vez que eu vou passar uma redação para os meus alunos na sala de aula, eles sempre me perguntam: professor, como é que eu começo? Professor, eu não sei como é que eu vou iniciar o texto? Professor, com que palavra que eu vou começar? Então eu sempre percebo que uma das maiores dificuldades dos meus alunos é escrever a introdução. E hoje nós vamos falar disso, de introdução. Vamos aprender então nesse vídeo como é que a gente vai fazer para a gente escrever aquela introdução nota 1000 para a nossa redação do Enem, aquela introdução de dar inveja nos outros. Então, se você vai fazer o Enem, ou mesmo o concurso público, ou vestibular, enfim, se você precisa escrever uma redação do texto dissertativo argumentativo, acompanhe esse vídeo que você vai aprender a fazer aquela redação nota 1000. Então, vamos junto. Galera, antes da gente começar, rapidão, tá? Curte aí o vídeo, se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve aí, deixa os comentários lá embaixo que eu vou ler, tá? Dicas, sugestões, enfim. Vamos para o que interessa, tá? Eu separei algumas introduções das redações que tiraram nota 1000 na prova do Enem. Todo ano o INEP lança aquele caderninho do manual do candidato e lá tem alguns modelos de redação, alguns exemplos de candidatos que tiraram nota 1000 na redação. Então o que eu fiz? Eu separei alguns exemplos lá daquele caderninho de introduções que seguem uma determinada técnica que nós vamos ver nesse vídeo. Essa técnica é a que eu chamo de perspectiva histórica. Então vamos aprender nesse vídeo aqui como é que a gente escreve uma introdução utilizando a perspectiva histórica. Aí eu fiz o quê? Separei 4 introduções que utilizaram essas técnicas para vocês verem como é que é uma técnica muito útil e que ela pode servir para você escrever a redação e tirar nota 1000 lá no Enem. Só que para ver isso eu preciso da minha colinha, porque eu não lembro de tudo isso de cabeça. Assistente, por favor. Muito obrigado, assistente. Então temos aqui, primeira coisa que eu vou fazer é a seguinte: eu vou mostrar para vocês do que se trata a técnica da perspectiva histórica. Então, sempre com essas cobranças dos alunos, eu pensei em 2 modelos aí de que poderíamos utilizar para escrever uma introdução do gênero dissertativo argumentativo. Aí um desses modelos que eu pensei é o da perspectiva histórica, que consiste no seguinte: você vai ver o tema que foi proposto pela banca, tá? Então, com a ideia do tema em mente, você vai voltar no passado, em algum momento da história que aquele tema ele também era aplicado, vai dizer como era lá naquele momento histórico e vai estabelecer um paralelo com o presente, ou seja, como é agora, tá? Então eu vou dar um exemplo para vocês. Se nós vamos falar, por exemplo, da violência contra a mulher, nós vamos dizer como é que era a violência contra a mulher no passado, nas sociedades, ou uma determinada sociedade, ou em uma determinada época, como isso foi mudando ao longo do tempo e como está hoje em dia, ok? Então essa aí é a técnica da perspectiva histórica. Pegamos o tema, dizemos como era no passado, mostramos como está agora e finalizamos nossa introdução apresentando a tese que será defendida. Perfeito? Essa aí é a técnica da perspectiva histórica. Então agora eu vou pegar aí as introduções que eu separei das redações. Lembrando, pessoal, que tem um caderninho aqui embaixo, tá? Eu preparei um material para vocês. Então vocês podem acompanhar esse vídeo usando o material que eu preparei. Só clicar no link que está lá na descrição e fazer o download, tá? Ou vocês podem pegar o caderno depois, está lá na descrição. Ele é uma forma mais detalhada dessa técnica que eu estou explicando aqui para vocês e também tem os exemplos das introduções, tá? Para facilitar a vida de vocês, eu fiz o quê? Eu coloquei aí cores diferentes, então vocês vão acompanhar comigo, vocês vão ver que tem uma parte em vermelho, em verde e em azul. A parte em vermelho é a parte da perspectiva histórica lá do passado.
A parte em verde é a parte da perspectiva do presente. E a parte em azul é a parte da tese que será defendida, ok? Então isso facilita aí a nossa vida. Aí eu vou fazer o quê? Vou ler aqui as introduções, vocês acompanhem comigo e a gente vê como foi usada a técnica da perspectiva histórica em cada uma delas. Então, a primeira introdução é a seguinte. Ela é da redação de 2012, proposta do Enem 2012, cujo tema era Viver em Rede no século XXI, os limites entre o público e o privado. Então a gente vai ver aqui a introdução aqui, que tem o título Universalização com Informação. Eu vou ler aqui, me acompanhe. Devido à sua natureza social, o ser humano, durante toda a sua história, dependeu dos relacionamentos para conviver em comunidade e assim transformar o mundo. Hoje, as redes sociais na internet adquirem extrema importância, visto que são os principais meios através dos quais as pessoas se relacionam diariamente. Além de universalizar o acesso a elas, devemos também conhecer esse novo ambiente em que agimos. Então vocês viram aí como o autor dessa introdução usou a perspectiva histórica. Ele usou de uma forma mais ampla, de uma forma abrangente. Ele disse, durante toda a sua história, o ser humano viveu em sociedade. E atualmente, etc, e etc. Tá? Então, ele abordou de uma forma mais genérica e isso é perfeitamente possível de ser feito. Ok? Então, vocês podem abordar a perspectiva histórica de uma maneira mais geral. Tá? O segundo tema é da proposta de redação de 2013, o movimento imigratório para o Brasil no século XXI. Tá? Então, vamos ver aqui como é que foi essa introdução. Japoneses, italianos, portugueses, açorianos ou espanhóis. Durante o século XIX, muitos foram os povos que, em busca de trabalho e bem-estar social, desembarcaram no Brasil e enriqueceram nossa cultura. Atualmente, em pleno século XXI, a imigração para o Brasil mantém-se crescente, desafiando não somente nossa sociedade, como também nossa economia. Então, viram aí? A autora dessa introdução, ela foi lá no século XIX para mostrar como a imigração para o Brasil já era grande e citou aqui o século XXI, conforme proposto pelo tema, para mostrar que isso só aumentou. Então, pessoal, esse tema aqui, ele praticamente convida a gente a utilizar essa técnica, porque ele já faz uma citação de uma época, ele já cita o século XXI. Então fica fácil, porque se você tem que falar do século XXI, você pode muito bem pegar uma época passada e estabelecer um paralelo entre esses dois períodos de tempo. Então, assim, é um tema que foi convidativo para o uso da técnica da perspectiva histórica, tanto é que muitos candidatos utilizaram essa técnica. Esse aí foi o nosso segundo tema. Pessoal, nosso terceiro tema é da redação de 2016, a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Então, acompanhe aí comigo. Permeada pela desigualdade de gênero, a história brasileira deixa clara a posição inferior imposta a todas as mulheres. Essas, mesmo após a conquista do acesso ao voto, ensino e trabalho negados por séculos, permanecem vítimas da violência. Uma realidade que ceifa vidas e as priva do direito a terem sua integridade física e moral protegida. Então, assim, essa aqui também foi fácil de se construir usando a perspectiva histórica, pois nós sabemos das conquistas que as mulheres tiveram ao longo do século e do quanto nossa sociedade hoje em dia ainda é machista e ainda é violenta. Então, assim, foi fácil, tá? E é isso. Então, a autora citou aqui as várias conquistas que as mulheres tiveram, mas que, mesmo assim, elas ainda têm muita coisa a conquistar hoje em dia, porque ainda sofrem muito com a violência. Então, falou da época histórica, falou do presente e apresentou a tese aqui
que ela se propôs a defender no desenvolvimento. Perfeito? Esse foi o nosso terceiro exemplo. Vamos agora para o último exemplo, tá? O quarto exemplo aqui, ele é mais recente, foi da redação do ano passado, 2018, Desafios para a Formação Educacional de Surdos no Brasil. Então vamos lá. Na antiga Esparta, crianças com deficiência eram assassinadas, pois não poderiam ser guerreiras, profissão mais valorizada na época. Na contemporaneidade, tal barbárie não ocorre mais, porém há grandes dificuldades para garantir aos deficientes, em especial aos surdos, o acesso à educação, devido ao preconceito ainda existente na sociedade e à falta de atenção do Estado à questão. Então essa aqui também utilizou a perspectiva histórica. Vocês viram aqui que a autora, ela foi lá na época da sociedade de Esparta, disse como era lá, usou Esparta como exemplo de uma sociedade excludente e que não só discriminava, mas excluía os deficientes, e estabeleceu um paralelo em como é ainda no Brasil hoje em dia, e que mesmo que não seja tão radical quanto Esparta, ainda é uma sociedade que discrimina e que tem preconceito. Então, novamente, perspectiva histórica, passado, presente e tese que será defendida. Essa aqui foi também uma redação que convidava ao uso da técnica da perspectiva histórica, tanto é que várias redações do caderno do candidato utilizaram essa técnica na introdução, e pelo menos umas 3 redações que eu lembro de cabeça fizeram referência à sociedade de Esparta. Então daí são essas 4 introduções. Vocês viram que 4 introduções constantes do manual do candidato do Enem, em anos diferentes, utilizaram essa técnica de introdução e tiraram nota 1000. Então, se tu quer escrever tua redação, tirar nota 1000 no Enem, fica ligado na técnica da perspectiva histórica, treina isso, que eu tenho certeza que tu vai se dar bem. Certo? Então por hoje a gente fica por aqui e é isso aí. Até a próxima. Galerinha, esse vídeo vai ficar muito longo, então eu vou dividir em 2 partes. Essa primeira parte aí são os exemplos das redações que utilizaram a perspectiva histórica, e a nossa segunda parte vamos construir juntos uma introdução que usa a técnica da perspectiva histórica. Então não deixe de conferir aí a segunda parte do vídeo.